Bom, então vamos começar nosso próximo tema, né, dentro desse mesmo tópico, né, que é um grande tópico. Então, é o tema 2, parte 2. Então, ainda dentro do tema 2, as fórmulas, as equações e a estequiometria. Então, o tema seria o mesmo, né? O mesmo tema. E a parte 2, a gente começaria aí com a parte de estequiometria de solução. Então, a gente vai ver essa parte aí de soluções. Bom, primeiro, vamos definir, né? A gente já falou do que seria soluções, bem lá no início, quando a gente falou lá, quando a gente estudou o tema 1, que a gente falou que soluções são misturas homogêneas, né? Então, quando se pensa em misturas, né, vamos estar sempre pensando em substâncias sendo misturadas. Então, essas substâncias misturadas, nós vamos classificá-las em soluto e solvente. O soluto sempre vai ser considerado a substância em menor quantidade. Entretanto, o solvente, por conseguinte, né, lógico, será a substância em maior quantidade. Então, soluto, menor quantidade e solvente, maior quantidade. As soluções aquosas são as mais comuns. Então, valendo-se disso, a gente já vai entrar aqui num conflito. Porque sempre que a gente tratar de solução aquosa, a água será o solvente universal. E aí, independente da quantidade, ela será o solvente. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo para vocês álcool 70%, né? Eu estou falando da concentração de uma solução na qual eu tenho 70% de álcool e 30% de água. Ela é uma solução aquosa, tá? Na qual o álcool é o soluto. E por que eu falo que ela é aquosa? Porque eu estou representando a concentração em termos do soluto. Né? A gente sempre representa a concentração em termos do soluto. Então, se eu estou representando em termos do soluto, eu estou considerando a água o solvente, mesmo que a água esteja em menor quantidade. Então, independente da quantidade, né, do solvente, a água, quando ela estiver presente, ela será considerada solvente. Então, essa regra aqui só valerá quando o solvente for outro que não a água. Então, para soluções aquosas, qualquer que seja a quantidade, a água estando presente, ela é o solvente. Bom, então, eu já até falei aí, álcool 70%, né? Isso é um tipo de concentração. Nesse capítulo em si, do nosso livro, que a gente utiliza, né? Se baseia, a gente praticamente só vê mesmo a concentração em quantidade de matéria. Mas eu já vou antecipando o título, a concentração comum, por serem concentrações que a gente comumente vê aí. O título, então, é muito importante, muito utilizado no nosso dia a dia,
principalmente agora que nós estamos falando aí álcool 70%, né? Embora essa concentração nem seja sempre em massa, ela pode ser apresentada em volume, né? Porcentagem em volume ou porcentagem em massa, mas o título é uma concentração muito comum, né? Então, a gente tem porcentagem em massa, o título, na qual lembrar que concentração sempre é uma relação, né, da parte pelo todo. Então, é uma relação que vai representar o soluto, né, a relação de soluto pelo todo da solução. Então, aqui no caso, vai ser a massa do soluto pela massa total. A massa total da solução vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Se eu multiplicar por 100, eu tenho um valor percentual. Se eu não multiplicar por 100, eu tenho um valor que vai ser um número menor que 1, lógico, né? E eu posso estar representando esse valor com um valor menor que 1. E se eu tiver um valor V100, vou ter um valor percentual. E a gente fala título em porcentagem ou apenas título, quando a gente não multiplica por 100. É importante entender que quando a gente coloca valor menor que 1, e para valor percentual, esse valor é um valor adimensional, porque a gente está dividindo massa por massa. Quando a gente também coloca volume, né, volume do soluto, pelo volume total da solução também, são valores adimensionais. Isso é muito interessante. Então, título tanto pode ser dado por porcentagem em massa, quanto porcentagem em volume. E eles diferem. A gente fala que difere porque quando se mistura, por exemplo, soluções, né? Quando eu misturo 100 ml de água mais 100 ml de álcool, uma solução de álcool, por exemplo, álcool etílico, isso pode não produzir 200 ml. Isso não produz, por exemplo, 200 ml. Uma solução formada por 100 ml de H2O mais 100 ml de álcool etílico ou de etanol não produz 200 ml de solução. Por conta das interações, né, das famosas pontes de hidrogênio, das interações intermoleculares que ocorrem, né, do empacotamento entre as moléculas. Então, o volume não é idêntico, né? Por exemplo, 100 gramas de água mais 100 gramas de álcool vai formar 200 gramas invariavelmente. Então, como pode haver uma diferença? Então, há diferenças, né, em porcentagem em massa com porcentagem em volume. Então, são maneiras diferentes de apresentar. Uma outra interessante também, dentro de título, né? O Mar Morto pode ser considerado uma solução de água e NaCl, 30%. Um exercício interessante aí para vocês. Qual a densidade? Né? Então, seria a densidade da mistura. Tem uma regra, né, que fala que a densidade da solução ela é dada pela densidade do soluto vezes a porcentagem em massa do soluto mais a densidade do solvente vezes a porcentagem em massa do solvente. Então, um exercício interessante aí para vocês fazerem, né? Então, a densidade da solução, nesse caso, será dada pela densidade do soluto, que seria a densidade do cloreto de sódio, de 0,3, que é a porcentagem em massa do soluto,
né? Que é 0,3. Eu poderia colocar 30% se eu dividisse por 100 depois, né? Mais 1, que é a densidade do solvente, que é a densidade da água, vezes 0,7, que é a porcentagem em massa do solvente. E aí a gente teria a densidade da solução, que seria 1,35 gramas por centímetro cúbico. Então, uma maneira de se calcular a densidade de uma mistura é conhecendo as densidades dos solutos e o seu título em massa. Estequiometria de solução. Continuando aí, né, esse tema, como eu falei, a molaridade ou concentração em massa é a mais utilizada e é, inclusive, a considerada pela IUPAC. Quando a gente viu lá no primeiro tema, lá no nosso tópico, do nosso tópico 1, lá das noções preliminares, a gente verificou que o mol é uma unidade do sistema internacional. Então, a molaridade, ela é definida, molaridade ou concentração molar. Eu não gosto muito de usar esse M aqui, não. A gente pode usar também, ao invés de M, um C, uma C de concentração, índice N, tá? Porque esse M aqui, ele costuma ser confundido com massa molar, ele costuma ser confundido, inclusive, com a própria unidade de molaridade, porque molaridade é mol por litro, mas muitos autores costumam utilizar, por exemplo, ao invés de usar 3 mol por litro, por exemplo, como a unidade, eles colocam o tamanho 3M, significa 3 molar, né? Então, 3M significa 3 mol por litro. Muitos autores utilizam. Então, esse M aqui, eu gosto muito de substituir por C índice N, ou seja, concentração molar. Mas, enfim, definindo, né, como está aqui no nosso slide, definindo a concentração molar, ela é a relação ou a razão entre a quantidade de matéria do soluto, né, ou como o pessoal gosta de definir o número de mols do soluto, pelo volume da solução. Tá vendo? Sempre uma relação da parte pelo todo, né? Então, número de mols do soluto pelo volume total da solução. Número de mols do soluto pelo volume da solução em litros, tá? Lembrando que o número de mols do soluto é dado pela massa em gramas, pela massa molar, né? É uma razão entre a massa do soluto em gramas dividido pela sua massa molar e o volume da solução. Como que a gente prepararia isso no laboratório? Como que eu quero calcular, por exemplo, eu quero preparar uma solução, 1 molar, por exemplo, de cloreto de sódio, né? 1 molar de cloreto de sódio. E aí eu tenho que saber como é que eu vou preparar. Então, eu faço as contas, né? Eu coloco aqui 1 molar, eu coloco a minha massa na incógnita, né? Coloco a massa molar do cloreto de sódio, NaCl, né? Sódio 23, cloreto de sódio, cloro 35,5. Faço as contas. Aqui o balão que eu tenho aqui, nossa, pequenininho, de 25 ml. Nossa senhora, difícil de calcular. Vamos supor que fosse de 250 ml. 0,25 litros. Faço as contas, calculo a massa e aí coloco a massa de cloreto de sódio aqui no balão e depois eu venho e preencho esse volume aqui com água.
Aqui tem um menisco e assim eu preparo a solução de cloreto de sódio. Essa solução aqui preparada possivelmente é de sulfato de cobre. Eu coloquei aqui para ilustrar uma solução preparada bem bonitinha para colocar aí um slide bem bonito para vocês verem. Possivelmente deve ser uma solução de sulfato de cobre. Mas é assim que a gente prepara, né? Faz as contas. Então, lembrando que N, quantidade de matéria, é massa sobre volume. Nós vamos fazer exercícios disso em sala de aula, no nosso encontro síncrono, para a gente treinar isso daí. Então, a vantagem de se utilizar a molaridade é porque o preparo é simples, né? E é de fácil diluição. Então, a gente pode ter soluções estoque no laboratório, preparar soluções concentradas, né? E tê-las em laboratório para, inclusive, preparar as suas diluições. Aqui tá mostrando, né? Como é que se prepara. Você tem um balão de 500 ml, você coloca o seu sal, seu soluto, por exemplo. A princípio aqui seria um soluto sólido, né? Lógico que você vai colocar aqui com um funil. Se for um soluto difícil, um sólido de difícil, você já diluiu ele com um pouquinho de água, né? Utilizou um funil, lavou bem depois o funil, mas aqui parece que foi um sólidozinho fácil de passar pelo funil. E aí preencheu com a água, né? Diluiu bem, e depois até o menisco, e depois preencheu aqui até o menisco com a água, e a sua solução ficou prontinha, sua solução estoque. E depois fica fácil de guardar isso aqui, passar para um frasco, anotar a data de fabricação, né? A data de preparação, fabricação não, de preparação, anotar a concentração, quem preparou e guardar lá, né? Na estante lá do seu laboratório para ser utilizado depois. Se aquela concentração não interessar para quem vai utilizar, fica fácil para a pessoa depois diluir e preparar numa concentração menor. Então, diluição. Temos aqui uma solução 1, na qual encontra-se um volume de solução, uma massa e uma quantidade de matéria. Ao acrescentar água, né, ao acrescentar mais solvente nessa solução, a gente passa para uma situação 2. A gente passa a diluir, a gente tem uma situação na qual essa solução deixa de ser uma solução como a solução inicial. A gente passa a ter uma solução diluída, a gente tem uma solução em uma outra concentração. Mudamos a concentração da solução 1, passamos para uma solução com uma concentração mais diluída. Entretanto, a solução 1 e a solução 2 têm algumas coisas em comum, né? Possuem algumas particularidades em comum. O que não mudou na solução 1 e na solução 2, embora os seus volumes tenham modificados, foi a quantidade de matéria, ou seja, nem a massa do soluto modificou-se e nem a quantidade de matéria do soluto modificou. A massa do soluto permaneceu a mesma e a quantidade de matéria do soluto permaneceu a mesma. Dito isso, né, o que significa a massa do soluto?
A gente tem que a concentração da solução 1, ela é dada pela massa do soluto sobre o seu volume. Isso quando a gente fala de concentração comum, concentração em massa. É uma definição de concentração. É uma outra definição de concentração além de título. A gente tem a concentração em título e a gente tem uma outra concentração que a gente pode definir como a concentração em massa, que é uma relação de massa sobre volume. E a gente ainda tem uma concentração que é a concentração que é a concentração molar, a concentração em quantidade de matéria, que é a quantidade de matéria sobre o volume de solução. Então, também, a quantidade de matéria da solução 1 é igual à quantidade de matéria da solução 2. E o que é a quantidade de matéria da solução 1 versus a quantidade de matéria da solução 2? Né? Vai ser nada mais que a massa, a concentração molar da solução 1 versus o volume da solução 1. E o que é a quantidade de matéria da solução 2? A massa molar da solução 2 versus o volume da solução 2. Então, a gente pode igualar isso, né? Então, para qualquer que seja a concentração da solução, qualquer que seja o formato de apresentação da concentração de solução, a gente pode dizer que a concentração inicial da solução versus o volume inicial da solução é igual à concentração final da solução versus seu volume final. Aqui eu estou apresentando para vocês, ao invés de apresentar esse M como concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, aquele C índice N, né? N sobre V. Lembrando que N, quantidade de matéria, né, ou número de mols, é M sobre massa molecular. A massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, mais uma vez, né? Aqui a gente seria C índice N, V1, C índice N2, V2. Espero que tenha ficado claro para vocês. No nosso encontro síncrono, a gente vai ter a oportunidade de fazer exercício e esclarecer melhor. Bom, ainda, então, dentro desse tema, né, estequiometria de solução, a gente vai falar de algumas funções da química inorgânica e aí vamos definir os ácidos. Os ácidos, eles podem ser definidos numa definição bem específica, a definição de Arrhenius, que ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização e libera como único cátion o íon H+, né? Então, formando o H3O+, o hidrônio. E a gente tem aí, né, exemplos de substâncias no nosso dia a dia, de sabor ácido, né, de alimentos ácidos, né, contendo ácidos. Alguns ácidos orgânicos, né, nem todos ácidos são ácidos inorgânicos, né, mas também vão cumprir essa definição, mesmo essa definição de Arrhenius também, né?
E por arrênios, a gente tem que base são todas as substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação química, né, liberando como único tipo de ânion a hidroxila, né, o hidróxido. E aí a gente tem algumas substâncias abrasivas, né, algumas substâncias aí alcalinas também que a gente fala, né, de características alcalinas, de características básicas, são geralmente as substâncias muito utilizadas como materiais de limpezas, como características também de sanitização, como utilizados para higienização. Uma importante reação química utilizada aí são as reações de neutralização, que ocorre entre ácidos e bases, que vai ser quando os íons hidrogênio de um reagente ácido reage com os íons hidróxido de uma base para formar água, né? Então, a reação entre uma substância ácida e uma substância básica vai formar um sal e água. Isso, os ácidos e as bases de arrênios. Esse princípio, essa reação, possibilita um tipo de análise muito aplicado por vários tipos, pela indústria, né, para determinar vários tipos de concentrações, né, e para se descobrir várias concentrações de soluções incógnitas, né? Então, é uma metodologia analítica, né, utilizada para determinar a concentração molar de um ácido em uma solução aquosa pela adição vagarosa de uma solução básica. Então, essa ferramenta, né, essa reação de neutralização é muito utilizada na titulação e vice-versa. Eu posso utilizar tanto como analito, né, a base ou o ácido, ou seja, a minha solução incógnita pode ser tanto uma solução ácida como uma solução básica. E aqui nessa bureta, né, vai estar tanto uma solução básica de concentração conhecida, né, que eu estaria titulando o meu analito, o meu ácido, o ácido que eu quero descobrir qual a sua concentração, né? Então, seria a solução incógnita, ou vice-versa, que estaria, né, o contrário, o analito seria uma base. Aqui, como está ficando rosinha, né, subtende-se que eu estou titulando, na realidade está ficando amarelo, né? Enfim, aqui não dá para saber nada. A substância era rosa a princípio, aí eu titulei, ela ficou amarela. Aí eu titulei e ficou amarelo. Aí é só mesmo ilustrativo. Só mesmo para ilustração. Mas a gente faz uso de um indicador, né? E esse indicador vai indicar a viragem, o ponto de viragem.
né? Quando essa solução aqui fica amarela, a gente vai fechar essa torneirinha, demonstrando que ocorreu a neutralização, ou seja, toda a base reagiu com o ácido. E aí fecha a torneirinha e eu leio a quantidade de base necessária que gastou-se para neutralizar todo o ácido que tinha aqui, e pelo volume de base consumido, eu vou saber, eu vou conhecer, né, a concentração, eu tenho como calcular a concentração de ácido. Então, eu conheço o volume agora necessário de base para neutralizar esse ácido, conheço a concentração da base, sei o volume de ácido que eu tinha, basta agora eu conhecer, né, calcular com esses dados qual será a concentração desse ácido. E vice-versa, né? É através desse tipo de análise que a gente determina a concentração desse analito. E a titulação é muito empregada por vários tipos de análise, né? Na indústria de laticínios, na indústria de análises clínicas, na agricultura, análise de solos, né, para fazer calagem, né, na agricultura, para correção de solos, enfim, né, para ver quanto o solo está ácido, para você fazer a correção, para verificar a calagem. Na indústria de alimentos, para você verificar o leite, se ele está apto para o processamento. Enfim, né, para uma infinidade de análises, né, você utiliza esse tipo de análise de titulação para verificar fraudes, né? E são várias reações, como eu falei, reação ácido-base, não só, tá? A gente vê ácido-base, não só reações tipicamente de ácido e base, né? Então, propriamente dita, a titulação é empregada só com ácidos e bases clássicas, a titulação é aplicada com muitas outras finalidades. Então, a titulação ela faz muito sentido para uma infinidade de análises. Bom, vamos também entrar aqui, não só nessa parte analítica, mas entrar também no universo aqui da nomenclatura dessas funções. Então, funções químicas, segundo a Arrhenius, né, é uma teoria válida para soluções aquosas. Então, as funções químicas que a gente tem, como eu falei aí, que ácido mais base reagindo forma sal e água, né? Então, eu falei aí de ácido, falei de base, já até defini, mas falei de sal. E a gente tem algumas funções aí, os óxidos e ainda os hidretos. Bom, dentre os ácidos, a gente tem dois tipos de ácidos. Os hidrácidos, que são ácidos sem oxigênio, e os oxiácidos, que são ácidos com a presença de oxigênios. Dentro dos hidrácidos, então, nós temos aqui um exemplo, que é o ácido clorídrico, e aqui um oxiácido. Só que essa substância aqui é um ácido orgânico, é um ácido carboxílico, que tem uma nomenclatura própria. Nós não vamos entrar aqui na nomenclatura desse composto. Esse aqui é o ácido cítrico. Nós não vamos entrar na nomenclatura do ácido cítrico. Mas esse aqui também seria um oxiácido. Mas ele é um ácido carboxílico que tem uma nomenclatura
própria. Bom, os hidrácidos são binários, ou seja, são formados por dois elementos. A gente fala geralmente porque tem uma exceção, que é o ácido cianídrico, que ele é formado pelo hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Ele é formado pelo ácido, o nome do elemento ou raiz do nome, mais o sufixo hídrico. Então, dentre os hidrácidos, nós temos 6 hidrácidos. Tá? Eles são formados pelos haletos, pelos halogênios, o hidrogênio mais os halogênios, que são os elementos lá da tabela periódica, lá 17, e também o hidrogênio mais o enxofre, e aí no caso 2 hidrogênios, e o hidrogênio com ácido cianídrico. Então, os hidrácidos que a gente conhece são ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ácido clorídrico, ácido iodídrico. Esses são 4 hidrácidos muito comuns. Ácido sulfídrico, que é aqui um calcogênio, já é o da família 16, lá da família lá do oxigênio, e o ácido cianídrico, né, formado pelo cianeto. Então, ó, nós temos o fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e cianeto. Eles todos ligados ao hidrogênio formam os hidrácidos. Então, eles recebem o sufixo hídrico. Ácido, nome do elemento, ou a raiz, formado mais o sufixo hídrico. Porque a gente, por exemplo, aqui a gente não usa o nome, e sim a raiz, que é o sulfur, né? Então, sulfídrico. Então, aqui sim, fluorídrico. Então, todos vêm esse nome é o nome do seu íon, né? É o íon fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, sulfeto e cianeto, que são monovalentes. O sulfeto é bivalente, né? Por isso 2 hidrogênios ionizáveis. Todos os outros possuem um hidrogênio ionizável, né? E eles compõem aqui, como se diz, os hidrácidos. Dentre esses hidrácidos, o ácido cianídrico e o ácido sulfídrico são moderados, os demais são ácidos fortes. Os oxiácidos são ternários porque possuem 3 elementos de átomos diferentes, né? Então, eles vão receber o nome do ácido, a nomenclatura deles é dada pelo ácido, mais raiz do nome do elemento principal, mais o sufixo ozoico. Esse nome ozoico vai depender da quantidade de oxigênio presente. A gente vai falar assim, né? Quantidade de oxigênio presente, porque também poderia ser da valência maior ou menor do elemento principal, né? No caso aqui, por exemplo, nós temos aqui
o enxofre. Aqui nós temos o enxofre de maior valência e aqui de menor valência. Mas aqui nós temos mais oxigênio e aqui menos oxigênio. Então, aqui é o ácido sulfúrico e aqui o ácido sulfuroso. Vamos ter uma situação que nós vamos ter o cloro com 4 situações. Então, nós vamos ter 4 oxiácidos formados com o cloro, mas com quantidades de oxigênios diferentes. Então, a gente pode verificar as valências que o cloro assume ou as quantidades de oxigênio. Como são 4 situações, nós vamos ter que lançar mão de prefixos hipo e per. Então, o hipo vai ser para o menor quantidade de oxigênio e o per para maior quantidade de oxigênio. Então, será ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico e ácido perclórico. Como eu falei, número de oxidação, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Ou o número de oxigênios, 1, 2, 3 e 4. Então, tanto faz olhar pela valência do cloro, ou no seu número de oxidação, né? Para utilizar como critério. Qual critério? Geralmente, vocês contam pelo número de oxigênio, que é a lei do menor esforço. Bom, a nomenclatura das bases é um pouco mais simples, porque basta o nome do hidróxido mais o nome do metal. Da mesma maneira que os ácidos, por serem, como é que fala? O hidrogênio está ser um próton, né? Ser um protonado quando em meio aquoso, ele então vai ligar com elementos eletronegativos. As bases, os hidróxidos, né? As hidroxilas, formam-se ânions, eles então vão ligar a cátions, então a metais. Então, é o hidróxido mais um nome do metal. Lembrar que os hidróxidos, né, eles são ternários porque tem 3 elementos, né, por conta já da hidroxila, né. Bom, os sais. São toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, ou O2-. Ele possui sabor salgado, mas isso é uma característica organoléptica, ninguém vai provar, é uma característica sensorial, organoléptica, né? Eles são sólidos e são compostos iônicos. Quando a gente fala que sofre dissociação, é porque eles, quando colocados em água, né, em meio aquoso, eles não têm um comportamento molecular, né? Eles se dissociam. Quando a substância é covalente, quando a gente coloca em água, ela se solubiliza em água. Ela fica integralmente na forma de molécula, né? Ela não se dissocia. Ela continua, a molécula se mantém na forma de molécula, né? Ela está lá solubilizado, um monte de moleculinhas, né? Solubilizada na água, aquelas moléculas ali, né? Solubilizadas na água. O sal não, ele se dissocia, os cátions e os ânions se separam na água, né? Se dissociam ionicamente na água, se dispersam ali na água.
Então, é isso que a gente quer dizer, né? Essa dissociação. E eles são sólidos, se encontram sempre na forma sólida. Tem um ponto e um ponto de fusão altíssimo, né? Um ponto de fusão muito alto. Decorando, né? Como é que eu sei que é sulfato? Né? Como é que eu sei que N2 é nitroso? Como é que eu sei que Cl é cloreto? Eu, particularmente, né, já estudei bastante e acabei memorizando isso, né? Eu forneço para vocês, eu sempre forneci uma tabela de cátions e ânions. Eu vou anexar para vocês essa tabela de cátions e ânions. Eu espero que vocês, ao fazerem os exercícios, também vão familiarizando, né? E com o tempo vão também memorizando isso, né? Mas é lógico que quanto mais a gente usa, mais a gente memoriza, né? E vai familiarizando tanto que isso torna-se tão óbvio quanto saber seu nome, né? Enfim, como ler qualquer coisa, né? Como passar uma linguagem comum. Mas quando a gente não usa, isso torna-se uma decoreba muito difícil, inclusive. Então, assim, eu não quero que ninguém fique memorizando com dificuldades, então, no início, consulta a tabela de cátions e ânions, mas para memorizar isso tem regras, isso não foi feito aleatório, né? Tenta entender a regra, isso tem ciência envolvida aí, tentem fazer os exercícios e tentem memorizar, né? Também usar um pouco da memória de vocês são jovens e dá para memorizar. Mas, enfim, memorizar é com o aprendizado. Fixar, né? E não esquecer isso também vai ser com o uso, com a importância que isso vai ter na vida de vocês e na vida útil de vocês, né? Bom, nomenclatura dos óxidos. Bom, primeiro, o que são os óxidos, né? Qual a importância dos óxidos na vida? Os óxidos ocupam. Os óxidos hoje cada vez mais têm maior importância e preocupação, uma vez que eles ocupam os gases aí que fazem o efeito estufa, né? Uma grande preocupação ambiental tomou, né? Aí uma certa importância. Eles estão presentes aí também nas bebidas carbonatadas, né? CO2. Às vezes as pessoas se preocupam, né? Quando descobrem que tem CO2 na bebida carbonatada, as pessoas acham que estão bebendo CO2 e acham que CO2 mata, né? Primeiro, fica tranquilo, viu, gente? CO2 não mata, CO2 não é tóxico. A gente, ao respirar, a gente está liberando CO2, né? Lógico que um excesso de CO2 não faz bem para ninguém. A gente tem que respirar é oxigênio, né? Então, inalar muito CO2 não faz bem, porque a gente tem que respirar CO2. Mas CO2 nunca fez mal para ninguém, porque é tóxico, é um monóxido de carbono. E esse sim é um gás letal, né? E ele vem aí como efeito da respiração incompleta, né? A ferrugem também é um exemplo aí de um óxido. Então, óxidos são compostos binários, ou seja, formado por dois elementos, sendo o oxigênio o mais eletronegativo entre eles. Um único composto binário constituído de oxigênio, no qual o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo, é quando ele está ligado ao flúor. O flúor é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então, é a única exceção. Então, todo composto binário que tem a presença do oxigênio é um óxido. Os óxidos são formados por ametais. Então existem óxidos formados por ametais e óxidos formados por metais. Os óxidos formados por ametais, né, têm seu nome estabelecido pela seguinte regra. Como os óxidos formados por ametais, eles têm
mais de uma valência, né? Os ametais têm mais valências, né? Mais números de oxidações varia, a gente tem que colocar prefixos. Vocês já viram que eu falei monóxido de carbono, né? Para distinguir do dióxido de carbono, que é o CO2. Prefixo que indica a quantidade de oxigênio, mono de tetra, o óxido de, e o prefixo que indica a quantidade de outro elemento, mono de tetra. Então, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio. Geralmente, a palavra mono ela é dispensada. Aqui a gente utiliza mono e di para destacar, tá? Para destacar. Aqui é necessário. Esse mono aqui, poderia falar óxido de carbono. E aqui apenas dióxido de carbono. Mas aqui se fez necessário para não confundir. Então, ele aqui não se tornou, ele foi um monóxido obrigatório para dar destaque, principalmente para essa substância ser tóxica. Tá? Então, aqui ele é quase que um uso obrigatório, mas você poderia falar óxido de carbono. Então, também falar dióxido de mononitrogênio não está errado, mas é dispensável. Monóxido de dinitrogênio. Então, na quantidade de oxigênio, é bom colocar para dar destaque. Trióxido de dinitrogênio. Já os óxidos formados por metais, não há necessidade, porque os metais têm as suas valências, né, fixas, né? Basta você falar o nome do metal. Porque como o oxigênio tem a sua número de oxidação, né? Então, por exemplo, óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de alumínio, óxido de potássio e óxido de magnésio. Então, não é necessário, exceto quando tem por exemplo, óxido de ferro 1, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, quando você tem metais, né, óxido ferroso, um ou mais metais que são exceções. O cobre, né, cuproso, mas é um ou outro metal, né? A maioria dos metais tem número de oxidação fixo, então não é necessário. E eu coloco aí 2 exercícios para vocês, que a gente vai fazer esses exercícios no nosso encontro síncrono. Deseja-se adicionar água a 50 ml de uma solução de fosfato de sódio a 0,900 mol por litro para diminuir a concentração para 0,245 mol por litro. Qual deve ser o volume final? Então, esse aqui é um exercício de diluição e o outro é um exercício de titulação. Se 25 ml de ácido fosfórico, né, que temos 3 hidrogênios ionizáveis, a 0,142 mol por litro são titulados com hidróxido de potássio a 0,414 mols por litro, né, a sua concentração é essa, e o ácido é completamente neutralizado, quantos mililitros de solução de base são necessários? Então, qual a quantidade de base, gastos, né, para neutralizar esse ácido? Então, essa daí serão os 2 exercícios que a gente vai fazer no nosso encontro síncrono. E eu deixo, inclusive, para vocês tentarem fazer. E aí, nossa videoaula termina aqui.